tudo isso. Inclusive, eu quero deixar até um versículo, que é um versículo que eu gosto muito dele, sabe, apóstolo? É um versículo que fala muito ao meu coração desde a minha caminhada com Cristo, que fica em 2 Pedro 3,18, que diz: porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora para sempre. Amém. Esse versículo, ele foi um crescimento muito grande na minha vida, todo o decorrer da minha caminhada. Então, sempre que as situações vêm sobre a minha vida, eu lembro desse versículo, que ele fala muito sobre crescimento. E a partir do momento que a gente crê nisso e que a gente se entrega para Deus, para poder fazer com que esse crescimento venha sobre nossas vidas, tudo acontece. Tudo acontece, assim como Jesus. Jesus, ele cresceu em graça, sabedoria e conhecimento. E todos nós temos que desejar esse conhecimento de Cristo. E a partir desse momento as coisas vão fluir, vão acontecer. Pode dizer assim, vai deslanchar a sua vida. E eu estou muito feliz de verdade de estar aqui. Amém. Pastora, fala pra gente. Como foi que começou o teu ministério com criança? Já estava no teu coração mesmo antes de servir a Jesus? Ou foi depois de vir para Cristo? Quanto tempo tem que você está na presença de Deus? Amém. Assim, quando eu conheci a Cristo, assim, eu sempre gostei de criança, né? Minha mãe sempre falava, menina, só anda enganchado com o menino. Sempre gostei mesmo de criança. Mas assim, eu não imaginava isso na minha vida, de verdade. E quando eu conheci a Cristo, o que me atraiu dentro da igreja eram as crianças. Então assim, o meu ministério começou, eu tinha 14 anos de idade. E eu andava muito com as crianças, assim. Eu comecei como auxiliar dentro de um ministério, de uma igreja. E eu era auxiliar do berçário, então eu só andava com o bebê o tempo inteiro. E aí as coisas foram passando, Deus foi falando no meu coração, mas eu não gostava. Eu não tinha esse desejo de fazer o que eu faço hoje. Eu não tinha o desejo. Eu queria outras coisas. Eu queria estar em outros ministérios, não naquilo que Deus tinha para mim. E quando eu passei a entender, foi que as coisas aconteceram. Então são 23 anos de ministério infantil dentro da igreja, porque antes que eu seguisse para ir fora, eu aprendi dentro de casa. E dentro da minha casa, dentro da igreja, dentro do vínculo, né, com os irmãos. E com um certo tempo, Deus me presenteou com, eu chamo até de minha filha, né, minha menina, que é o ministério também da Tia Aline, eu digo é minha menina. Então, assim, começou assim, dessa forma. Então, o Ministério também da Tia Aline tem 9 anos só. Tem 9 aninhos, ainda é uma criança. Mas o ministério em si, o meu ministério em si, o meu aprendizado em si tem 23 anos. Amém. Uma coisa interessante que você falou essa questão, aprendi dentro da minha casa. Você se refere casa, igreja ou casa, família? Casa, igreja e família. Porque tanto na família, você aprendeu essa questão de lidar com crianças, de dar carinho para as crianças. E quando você chegou na igreja, você continuou o que você já tinha, né? Isso. E aí Deus foi aperfeiçoando esse ministério, ministério infantil. Verdade. Que por sinal é uma bênção, que por sinal já acompanha há alguns anos. E tenho visto o crescimento, graças a Deus, que anos depois de tanto trabalho, depois de ter buscado tanto, depois de ter trabalhado com tantas crianças, aí nasce, né, a turminha da Tia Aline. Fala pra gente, como nasceu a turminha da Tia Aline? Olha, foi assim, eu tenho 2 filhos, né? Na verdade, você não tem menina, só menino. Não, só menino. Então, assim, eu tive primeiro o Misael, que é o meu filho mais velho, e assim, com ele, eu já estava com o Ministério Infantil, só que assim, eu entreguei, né, o cargo, entreguei e fui seguir a minha gravidez. Só que eu fiquei no Ministério Infantil até ele fazer 6 meses no meu ventre. E quando fez 6 meses eu entreguei. E aí quando eu fui ter o meu segundo filho, que é o Mateus, eu falei pra Deus, eu não vou parar, porque eu senti muito quando eu parei. E eu falei, não vou parar, eu vou até o dia que eu conseguir. E foi indo, né? E ali foi que os meus pastores, né, que é a apóstolo e o apóstolo,
eu cheguei neles e falei que eu ia até o fim, mesmo com a gravidez e tudo, mas eu precisaria de ajuda. Foi aí que me deu toda a liberdade de escolher a equipe para me ajudar. E aí foi que eu escolhi umas meninas para me ajudar. E elas me ajudavam e eu só falava, né? Porque eu já estava com o corpo debilitado por conta da gravidez e não conseguia, né? Mas seguir em diante. E aí foi que elas ajudavam de acordo com os meus comandos, né? Assim como Deus me ordenava, eu passava para elas. E aí foi que aconteceu. Assim, quando eu ganhei o Mateus, com 3 meses eu recebi a primeira agenda. E a gente fizemos um congresso, que na época era das abelhinhas, né? E foi uma bênção e dali foi que aconteceu. O ministério nasceu ali, que foi até em outubro, então. E aconteceu e dali eu recebi a primeira agenda. Eu fugia demais. Eu colocava outras pessoas para fazer a minha parte de pregação. E Deus acabava me puxando, né? Que não era assim, era assim. Então, assim, para chegar onde nós estamos hoje, Deus fez muita coisa, trabalhou demais, tanto no meu caráter, quanto na toda a estrutura do ministério. Eu sempre falo isso, sabe, pastora Aline, que nosso caráter é formado em casa, né? A gente é formado o caráter em casa, aquela coisa toda de família e tal. Mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente que achava que já sabia de tudo, porque a gente aprendeu no seio da família, a gente descobre que tem muita coisa ainda a aprender, né? E aí Deus vai forjando em nós o caráter dele. E isso machuca às vezes, dói, porque às vezes a gente tem que abrir mão de alguns conceitos familiares. A gente tem que às vezes negar algumas coisas, né, que vêm da família. A gente às vezes tem que cancelar alguns costumes familiares para poder seguir o ministério. Porque tem gente que acha assim, que o ministério já nasce pronto, mas não é. Não é. O ministério é uma construção. Vai construindo pouco a pouco. Como você pôde ouvir, ela começou o ministério na igreja. Dentro da igreja ela teve que levantar algumas meninas e meninos também, porque ela sempre trabalhou com menina e meninos. Isso. E teve que levantar uma equipe, alinhar dentro da sua visão ministerial da turminha da Tia Aline, para poder dar seguimento ao trabalho. Isso, né? E são pessoas assim, a gente tem que entender porque todos nós temos atitudes diferentes. Então eu tive que ser tratada para entender tratar elas, né? Isso, porque eu não podia querer que elas quisessem aquilo que eu sabia, o que eu estava aprendendo. Eu tinha que trabalhar de acordo com o caráter delas e tentar alinhar todo mundo na visão. Então assim, eu posso dizer assim, o chamado ele dói, mas ele é muito gratificante. É verdade. E é muito interessante você dizer, porque eu também penso assim. É a questão de o ministério ser um filho pra gente, né? Isso. É como a Arca da Aliança. Eu sempre falo, gente, a Arca da Aliança é o meu segundo, é o filho do meio. Né? Porque eu tenho Júnior Messias e ele ficou no meio, é o filho do meio. Porque a gente é tão apaixonado pelo ministério, né? Que parece realmente um filho. A gente zela como se fosse o nosso filho, né? Isso é muito importante. Isso significa que realmente tem o chamado de Deus. É verdade. Porque essa coisa, eu tenho o chamado de Deus, mas na hora que o cara aperta, cai fora e larga tudo, isso não é chamado. É verdade. Né? Isso não é chamado. Isso é empolgação. Pode ter mil e um outro nome, menos chamado. Né? Então, eu admiro muito o seu trabalho. Sei que você é uma bênção. Né? Sei que hoje, né, muitas dessas meninas não fazem mais parte do Ministério da Tia Aline, porque realmente tem algumas pessoas que não se adaptam, né, à nossa visão e termina se afastando um pouco do ministério de cada um. Mas isso não significa parar, né? Isso não significa desistir, isso não significa acabou, não é isso? Isso. Que muita gente pensa, fulano saiu de perto da fulana e agora acabou tudo. Claro que não, gente. Saiu porque chegou um tempo para talvez outra coisa, saiu porque talvez precisou sair para que desse espaço para outras pessoas. E às vezes a gente fica perdido nisso, né? Hoje você conta com a sua família, como tu da Tia Aline, né? É você? Eu, meu esposo e os meus 2 filhos, que é o Misael e o Mateus. E eles são os personagens, né? Então, assim, eles me ajudam de tudo. Né? Meu esposo, ele me apoia, ele sempre me apoiou.
Amém. Desde do início. Ele sempre me apoiou do jeito dele. E esse ano foi que Deus, o próprio Deus tocou no coração dele, para que ele se integrasse mais, se doasse mais. E aí foi quando tudo aconteceu, meus filhos foram crescendo e eu fui sempre integrando já, né? Para que eles entendessem que na casa existe um ministério, na família existe um ministério. E foi assim que aconteceu. Eu desejava muito o meu esposo mesmo, muito envolvido. Mas assim, tudo é o tempo do Senhor. A gente não pode forçar. A gente simplesmente tem que orar e esperar que o próprio Deus trabalhe. É verdade. Eu sempre vi o pastor Juscelildo muito no apoio ali, junto em todo o tempo, indo, vindo, né, nos trajetos de vocês, com a turminha da Tia Aline. Mas nunca deixou de te apoiar, nunca abriu mão do seu ministério, né? Então, assim, a gente via que ele amava o que você faz, sempre, né? Graças a Deus por isso. Isso é bom, porque esse foi um papo perfeito, né? Deus sabe como unir as pessoas. É verdade. É por isso que a gente tem que buscar muito em Deus, né? Para que Deus nos una a alguém que pelo menos entenda o nosso chamado. Isso. Não é isso? Então, assim, é muito interessante isso. Você falou uma coisa importante. A família. É importante que a família participe disso, né? É muito importante. Os filhos, o marido, a esposa, participe do ministério de cada um. Essa participação é muito importante. Muito, mas muito importante mesmo. Importante porque a pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir mais acolhido, sabe que tem com quem contar. Isso. A família é a nossa base, né? É o nosso apoio em tudo. Então, assim, eu quero muito parabenizar o seu trabalho, né? O trabalho que o pastor Juscelildo faz ao seu lado, o trabalho de vocês como família. Né? Muito agradecida ao Senhor, agradecer a Deus pelos anos que você tem de ministério local, dentro da igreja, né? E assim, a gente sempre deixa um legado, né? Uma história. Eu tenho, por exemplo, a Esté, minha sobrinha, né? Foi você praticamente que criou dentro da igreja. Foi você que ensinou a ela a dar os primeiros passos na fé. Ajudou a família, né? A mãe, o Messias, o meu filho também. Então, assim, a gente vê o carinho que eles têm por ti. Até hoje é a Tia Aline, né? Quando a Esté chegou aqui, a primeira coisa que ela falou, e aí, a Tia Aline já chegou? Eu falei, calma, que ela só chega. E ela falou assim, tia, porque a gente fica tão ligado assim, a nossa infância é muito importante, fala muito. Verdade. A Tia Aline teve uma participação muito grande na minha infância. Então a gente fica vendo, é história, gente. É história. Dá para escrever um livro, né, pastor? Dá para escrever um livro. A gente daqui já a está pouco até você pensando. A gente está pensando já. É uma trajetória muito rica. Eu fico muito grata mesmo ao Senhor. Eu sempre tive isso comigo, de deixar histórias na vida de cada criança que passa. Porque assim, eu aprendi com eles também, muito. Como eu disse, para chegar até aqui, eu tive que aprender muito. Então, sempre estou aí pronta para aprender, que a gente nunca sabe tudo. Eu gosto muito de aprender mesmo. Cada criança que passa deixa um aprendizado para mim, de verdade. E eu sou muito grata mesmo ao Senhor por tudo isso. Graças a Deus. Isso que é importante, né? A gente nunca achar que já está pronto, que já sabe tudo. Isso que é importante. É verdade. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente está dizendo assim, eu estou na total dependência de Deus. Eu estou disposta, Senhor, né, a aprender contigo, porque a gente sabe que o outro também tem. E que o outro pode também nos ensinar alguma coisa. Isso é muito importante, muito mesmo, né? Então, louvo ao Senhor por essa oportunidade que Deus nos deu de recebê-la aqui na nossa cidade. Amém. Fico muito feliz por ter sido bem acolhida, bem recebida. Realmente o nosso povo é muito hospitaleiro, né? Já é da gente isso, já é de nós, né? E assim, eu sou grata ao Senhor por esse povo, né? Porque, como eu disse ontem, eu vou repetir, eu sou daqui da cidade também, moro há muitos anos em Brasília, mas sou muito apaixonada pela minha terra. Amo falar das minhas raízes, né, da minha naturalidade, eu amo essas coisas, sabe? Porque a gente não pode esquecer, né, de onde a gente veio. A gente não pode esquecer. E quando a gente não esquece, a gente está regando cada vez mais, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me dá de estar aqui nessa cidade, que é a minha cidade, no meio do meu povo, esse tempo. Muito agradecida.
né? Porque essa igreja ela nasceu aqui já tem quase 12 anos. Ela nasceu aqui na cidade, nasceu com cultos campais, nasceu na casa dos irmãos, nasceu na casa do meu pai, né? E foi crescendo, Deus foi dando, foi trazendo pessoas, e Deus foi compondo a equipe. Eu louvo ao Senhor por isso. Mas nunca deixei de estar aqui, de vir, de participar, mesmo